Você é advogado e o seu cliente pagou impostos a mais? Nesse vídeo você vai aprender 4 tópicos de como fazer pagamentos indevidos se tornar centenas de milhares de créditos compensados no bolso do seu cliente. Então, se você tem interesse em saber mais como identificar se o seu cliente tem essa possibilidade, fique nesse vídeo até o final que você vai entender conosco da equipe da Lessa BSI. Beleza? Então, tópico de número 1, a identificação. Como é que eu faço para entender se o meu cliente, sendo advogado tributarista, tem um escritório de direito tributário, se na base dos meus clientes, quais deles possuem um crédito ali recuperável, possuem tributos em que ele pagou de forma equivocada? Como é que eu posso fazer isso? Bom, primeira coisa, que nós temos que entender, quais documentações eu preciso levantar. Tá? Então, quando nós estamos falando de créditos tributários, existem duas vertentes. Padrão comum que nós falamos aqui no nosso canal, que é a parte previdenciária da folha de pagamento e a parte também dos tributos fazendários, federais, PIS/COFINS, ICMS, IPI, dentre outros. Então, nessas duas vertentes, primeira coisa, eu preciso identificar as documentações do meu cliente, ver se a procuração eletrônica que eu tenho com o meu cliente está ativa. Se não tem, eu preciso renovar essa procuração. Depois, validar as documentações necessárias, seja da parte previdenciária. Então, para analisar primeiramente da forma previdenciária se existe alguma verba que o cliente está pagando de forma indevida, alguma incidência que está equivocada, como as incidências das tributações convencionais que nós acompanhamos, salário maternidade, terço de férias, até o período determinado pela legislação vigente, aviso prévio indenizado, dentre outras verbas da folha de pagamento em que não deveriam incidir contribuições previdenciárias da cota patronal, do RAT, terceiros outras entidades. Então, todas estas situações nós conseguimos verificar. Como? Então, primeira coisa, eu posso pedir do meu cliente uma folha resumo por ano dos últimos 5 anos, respeitando o período prescricional. Estou falando de identificação de crédito administrativo. Tá ok, pessoal? Então eu peço uma folha de pagamento resumo e uma analítica dos últimos 5 anos. Uma 2021, 2022, respectivamente até 2026. O que eu vou fazer? Vou verificar neste resumo quais são as verbas que transitam nestes 5 anos. E destas verbas eu vou analisar a folha resumo e analisar a folha analítica específica do mesmo mês para entender se aquela verba faz parte da base de cálculo daquele colaborador. Então, se aquela verba faz parte da base de cálculo do colaborador, logo está tendo incidência equivocada. Se for uma verba aí no qual já temos jurisprudência respectiva para que não venha ter incidência. Então, a primeira coisa da identificação previdenciária é isso. Vou analisar a documentação, tá? Em casos mais práticos, para você que não tem sistema, para você que quer analisar de forma rápida e simples, é assim, analisar a folha de pagamento em PDF mesmo, os resumos. Um outro caso que ajuda muito, se você já entende um pouco mais, é pelo portal de social, Que aí você tem dentro do portal de social a possibilidade de consultar as rúbricas, consultar incidências, consultar as alíquotas de contribuição, RAT, o FAP, o FPS de terceiros, para validar se eventualmente aquela empresa tem essa vertente, de possibilidades de crédito. Também conseguimos identificar se a empresa está pagando equivocadamente o RAT. Temos alguns projetos que você consegue verificar, como por exemplo, se a empresa ela tem a matriz e as suas filiais. Um exemplo que nós fizemos recentemente aqui, uma empresa que ela é uma construtora. Existem o CNPJ matriz, bem como as suas CNOs, o seu Cadastro Nacional de Obras, onde nas CNOs estão registrados todos os colaboradores da operação de construção em si, os mestres de obras, os pedreiros, os serventes. E na matriz está o pessoal administrativo, onde a sua preponderância dos seus CBOs, o Cadastro Brasileiro de Ocupações, a sua preponderância está em CBOs administrativos. Então, ou seja, por óbvio, o KNAI daquela empresa ele seja de construção, e este KNAI remete a um RAT de 3%, mas os colaboradores em si não estão expostos a um risco relativo a 3%. Porque estão na fase administrativa. Então, além da parte das verbas indenizatórias, nós temos a possibilidade de revisão também do próprio RAT. E esse projeto específico é um chamado RAT preponderante. Então, nesse caso, nós podemos verificar jurisprudencialmente, dentro da preponderância de CBOs administrativo, um KNAI que refere-se a isso. Então, ou seja, fazer com que, neste caso, aonde estão os colaboradores registrados com CBO administrativo, um KNAI administrativo de 3 para 2, como por exemplo, dentre outras empresas, aonde
A matriz está apenas a sede administrativa e as demais filiais é onde existe a operação, a transportadora, a indústria, o que quer que seja. Então a matriz, ela não precisa necessariamente ter o mesmo KNAI do mesmo risco da transportadora, ou da indústria, ou de qualquer outra atividade fim, porque o administrativo está alocado em um CNPJ à parte. Então, da parte previdenciária, nós temos algumas, dentre outras vertentes. Eu dei exemplo de duas verbas indenizatórias e RAT preponderante. Então, quando nós paramos para identificar essas possibilidades, nós temos isso. A documentação, como eu valido, como eu verifico, né? E também erros comuns que podem acontecer nesta parte da análise inicial para identificar se eu tenho clientes com isso ou não, é simplesmente a parte sistêmica, né? Em que a empresa, na própria folha de pagamento, na sua parametrização, já existem incidências equivocadas, ou no caso, como nós dissemos aqui da parte do RAT preponderante, é o entendimento, uma tese jurídica, né? E por óbvio, isso não é aplicado rotineiramente na atividade contábil da empresa, porque é uma tese jurídica e carece de um parecer contábil jurídico, né? Carece de um parecer ali, de uma jurisprudência jurídica propriamente dita, né? Então tem essas vertentes que nós podemos identificar. Além da parte previdenciária, também a parte fiscal, projetos padrões, exclusão do CMS da base de cálculo PIS/COFINS, exclusão do ICMS-ST da base de cálculo PIS/COFINS, pedir a documentação necessária, né? Um FD por ano para analisar, um XME, nota fiscal por ano para analisar se tem destaque de ST, tem destaque de CMS, né? Se as bases de cálculos desse um FD por ano que eu pedi já estão excluídas ICMS, ST ou somente o ICMS, eu já consigo entender, opa, esse cliente tem uma oportunidade, ou não tem, legal? Então agora, sobre a validação legal, tá? Tópico de número 2, a diferença entre pagamento indevido versus pagamento a maior e contribuições duplicadas. Então, quando nós estamos falando de pagamento indevido, nós estamos falando de projetos administrativos, né? Ou quem sabe até de teses judiciais, transitou em julgado para o seu cliente. Então, pagamento indevido é onde o meu cliente pagou, mas de acordo com o entendimento jurisprudencial, eu tenho a possibilidade de excluir uma base de cálculo, de diminuir o fator previdenciário que eu estou recolhendo, por exemplo. E aí, por óbvio, o que foi declarado e pago anteriormente versus a nova declaração, existe um pagamento a maior. Então esse é o primeiro tópico, né, da nossa validação legal. Qual que são a distinção entre esses três? O primeiro pagamento indevido a maior é que originalmente se recolheu indevidamente. O segundo ponto que nós falamos aqui são pagamento a maior, que seriam diretamente este pagamento. A empresa, não só a parte indevida, mas ela realizou um recolhimento deste pagamento, deste DARF, de forma duplicada, né? A empresa fez o recolhimento desta guia e por algum tipo de equívoco que, pasmem, é comum de acontecer por conta de diversos tributos e bem como também a complexidade entre o financeiro, o contábil que a empresa tem, acaba por vezes uma guia sendo paga duas vezes, né? Sendo programada no banco, às vezes duas vezes uma guia do mesmo tributo, então acontece. Então como é que eu posso identificar isso? Hoje no portal ECAC eu consigo analisar os pagamentos e parcelamentos, e vai abrir uma nova aba para mim, se todos os pagamentos que a empresa efetuou, eles foram alocados, ou seja, eles têm um débito alocado para isso. E se eu tenho dois pagamentos, um foi alocado e o outro está ali, entre aspas, voando, né? Então existe essa possibilidade do pagamento em duplicidade, um pagamento que ele já foi recolhido e por equívoco da parte financeira e quer que seja da tratativa da empresa bancária, acabou sendo recolhido de forma indevida. Perfeito? Então temos essa identificação das formas de pagamento para identificar os créditos que a empresa está deixando passar. Então nós temos clientes aqui, pessoal, que na verdade, além das teses previdenciárias e fiscais, fazendárias, também tem a questão do próprio pagamento. A empresa pagou indevidamente. Então nós temos casos práticos de recuperar, de você simplesmente ir lá fazer um perde-conta, pedir para que este valor seja depositado novamente na conta da empresa. Tá? Então nós temos casos sobre isso. Perfeito? Agora, tópico de número 3, a quantificação. Então, primeiro nós falamos da identificação, como eu faço para identificar se o meu cliente tem ou não tem essa possibilidade. Tópico 2, da validação legal, a diferença entre o pagamento indevido a maior, o pagamento em duplicidade, o que eu faço em cada caso como esse. Beleza? E agora, da quantificação, da apuração. Então, eu entendi, eu identifiquei um cliente, eu vi que ele tem pagamento, vi o que eu faço agora. Então, se é um projeto, né, eu preciso apurar este projeto. Então, depois que eu pedi a documentação e analisei, verifiquei que na documentação amostral existe a possibilidade, acender um alerta para você, então solicitar a documentação completa para o cliente, dos últimos 60 meses. Então, eu pedi para o cliente essa documentação completa, eu vou fazer a extração desses dados,
tá? E aí, se você tem algum sistema perfeito, utilize-se disso. Hoje temos no mercado diversas ferramentas que facilitam, né, a extração desses dados, declarações fiscais, federais, né, previdenciárias. Então, fazer a extração desses dados e realizar a apuração, perfeito? Então nós temos ali, como é que eu faço este cálculo? É um cálculo previdenciário, então eu vou extrair as informações das bases de cálculos, por exemplo, de uma verba indenizatória, vou extrair as informações das alíquotas de contribuição, como por exemplo, se eu estou falando de previdenciário, eu vou extrair as alíquotas do INSS, da cota patronal, identifiquei que o meu cliente no período de 60 meses não estava participando, por exemplo, de alguma redução específica do INSS, como por exemplo CTRB, em alguns casos atípicos. Meu cliente não tem, então é 20% com 60 meses, perfeito, show de bola. Outra coisa, eu preciso validar as alíquotas de contribuição do RAT ajustado do meu cliente. O que seria isso? O RAT para todos os 60 meses foi a única alíquota, alterou de CNPJ para CNPJ, na matriz é uma, na filial são outras, então extrair individualmente depois disso. O FAP também, que faz parte do RAT ajustado, faturas tributárias de prevenção de cada ano do meu cliente. Nós sabemos que por ano ele altera, né, este fator. Eu tenho em mãos para fazer a apuração real, pessoal. Hoje, no mercado da parte tributária, aquilo que vai distinguir uma boa apuração de uma apuração medíocre, que é o que mais tem no mercado, é a qualidade técnica dos dados em que você leva essa apuração. Normalmente, nenhuma dessas apurações que nós vemos por aí é uma apuração real. Em vezes, acaba sendo quantificações estimadas. Por quê? Não teve-se o trabalho de extrair os dados. Não teve-se o trabalho de analisar a documentação item a item. E aqui, na Lessa Biasini, é o que nós fazemos. Extraímos dados de forma individual por competência, alíquota por alíquota, competência por competência, para de fato não ter uma informação estimada para o cliente. É uma apuração real daquilo que ele tem direito creditório. Perfeito? Então aqui com relação ao cálculo é isso. Eu vou fazer essa análise, seja previdenciária, seja no PIS/COFINS, CMS, mês a mês, vou analisar, vou extrair, vou fazer toda uma memória de cálculo plausível. Por quê? Eu estou falando de uma compensação administrativa. Todo e qualquer perda de compra confeccionado num teor administrativo, eu fico passível de fiscalização por parte do fisco legalmente nos próximos 5 anos. Legal? Perfeito? Então, quais ferramentas a gente pode utilizar? Como eu disse, em diversos sistemas disponíveis hoje no mercado, que nós podemos fazer uso disso. Nós temos também, muitas pessoas utilizam forma de Excel, enfim, qualquer outros sistemas que extraem PDFs. Então isso fica ao critério do seu escritório, a melhor frente de atender isso, né? Então quanto mais sistemas bons você tem, quanto mais equipe de especialistas bons você tem, você consegue ter êxito, tá? Então um exemplo prático para vocês num cálculo de PIS/COFINS, tá, do último 60 meses. Nós fizemos um cálculo aqui para um cliente, pessoal, da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Então, como que nós fizemos? Primeiro, identificamos que o cliente tem esse ST destacado, ele é uma distribuidora, então veio para nós documentações amostrais, que é o primeiro passo para você identificar rápido para o seu cliente esta oportunidade. Porque não dá para ficar na sua mão por mais de 1, 2 meses e você não dá uma devolutiva. Então, quanto mais rápido você der uma devolutiva, mais rápido também você consegue apropriar esse crédito para o seu cliente e também cobrar os seus honorários advocatícios, né, de auditoria, que o objetivo fim é esse, né? Então, perfeito. Nós fizemos essa análise, identificamos que tinha um ST destacado em nota e que este ST não estava sendo excluído da base de cálculo PIS/COFINS. O que nós fizemos? Cliente, documentação completa, últimos 60 meses, manda para nós. Identificamos, apuramos, extraímos, fizemos toda a análise necessária e aí chegamos à conclusão no crédito total de compensar. Então levantamos para um cliente de forma administrativa aproximadamente 10 milhões. Legal? Perfeito? Então, os próximos passos, né? Nosso tópico 4. Então, recapitulando, tópico 1 a gente identificou as oportunidades, tópico 2, a validação legal, a diferença entre eles, tópico 3, como eu faço para apurar. Agora, tópico 4, depois que eu apurei, identifiquei, o que eu faço? Então vamos lá, trazer para você a diferença entre compensação, beleza pessoal? Ressarcimento e restituição. Hoje, no cenário do tributário brasileiro, tem muitos advogados que nos procuram a nossa equipe e às vezes, por vezes, não sabe a diferença entre um e outro. Legal? Você identificou o cliente na oportunidade, você apurou e agora você se depara com outro cenário. Aonde você vai utilizar desse crédito? Você vai compensar? Você vai restituir? Você vai ressarcir? Como é que funciona? Qual é a diferença entre eles? Perfeito. Então vamos lá. Primeiro, a compensação. Propriamente dito, seria, eu identifiquei uma oportunidade nos últimos 60 meses, levantei este crédito, seja previdenciário, ou seja fazendário, e agora vou lançar no tributo a vencer, nos tributos vencentes. Então, ou seja, eu vou pegar agora
este valor após a retificação e o cumprimento das obrigações acessórias, conforme assim a Receita Federal instrui, vou realizar uma perda de conta e abater no tributo atual. Legal? Perfeito. A outra modalidade, meu cliente não tem tributos atuais. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma restituição, porque não tem aonde abater isso. Então eu retifiquei, tem pagamentos no passado, mas hoje, no presente, não tem tributos para que eu faça o abatimento, a compensação. Então eu posso fazer a restituição em conta? Posso. O que basicamente consiste a restituição, pessoal? A restituição ela está atrelada a um pagamento específico. Então, se eu paguei, como nós dissemos no início, um pagamento indevido ou maior, ou um pagamento de duplicidade, eu posso fazer o quê? Uma restituição em conta, perfeito? Então, a restituição está atrelada a um DARF. Agora, quando nós falamos de ressarcimento, o ressarcimento, diferentemente da compensação e da restituição, não está atrelada ali, propriamente dito, a um DARF. Por quê? Está atrelada às operações tributárias de um cliente. Como, por exemplo, eu tenho um crédito de PIS/COFINS das minhas aquisições, das minhas entradas, meus créditos de insumos. Então, nesses créditos, eu posso realizar um ressarcimento, perfeito? Ou, quem sabe, indústrias que tem um valor altíssimo de IPI, aonde o débito versus o crédito ainda sobrou um saldo residual. Então, esse saldo de IPI acumulado credor, eu posso fazer o ressarcimento? Posso fazer. Essa é a diferença, entende, pessoal? Ele tem a ver com a parte dos tributos da empresa que estão fazendo parte da sua cadeia tributária, das suas entradas e saídas, e não estão diretamente atreladas a um DARF pago indevidamente ou pago em duplicidade, perfeito? Então, o ressarcimento entra nesse caso. Um exemplo prático disso, nós analisamos um cliente e ele tem lá um saldo credor alto de IPI. Como nós temos aqui um cliente que nós levantamos aproximadamente 9 milhões para ele. O saldo credor que ele acumulou nos últimos anos, porque ele teve um ápice e credor muito alto comparado àquilo que ele estava tributando, gerou para ele este saldo. Então, o que deu para fazer? Um ressarcimento de IPI. Via o programa PGD, né? E também agora, também com a atualização da própria portal da Receita Federal, do ECAC, o Perticomp Web ele possibilita o ressarcimento de IPI. Então nós conseguimos fazer esse ressarcimento na conta da empresa e muitas vezes, pessoal, você faz uma perda-de-conta detalhando que o crédito originou-se do ressarcimento e consegue abater também em outros tributos. Enfim, isso fica para um outro curso, diretamente tratando sobre perda-de-conta e ressarcimento, mas não podia deixar de distinguir, né, para vocês, pessoal, essa grande diferença, perfeito? Então você escolhe de acordo com o cliente. Então como você pode saber? Da melhor forma, o ramo de atuação do seu cliente, ele tem débitos previdenciários, fazendários, o que quer que seja, não tem. Existe possibilidade de ressarcimento com a ressalva dentro da jurisprudência, né? O meu ressarcimento cabe para o meu cliente, dentro da atuação dele, perfeito. Eu vou restituir, eu vou compensar, eu vou ressarcir. Então isso, existem possibilidades que a gente não instrui, que a gente pode fazer a melhor forma de utilização dependendo do nosso cliente. Legal? Perfeito? Então, pessoal, nós vimos os 4 pontos. Eu identifico o crédito, qual que é a diferença entre eles, como eu faço para apurar, como eu faço ali de fato os próximos passos para me apropriar desse crédito. Tá? Além disso, pessoal, nós sabemos que o tributário do Brasil é muito extenso. Nós estamos correndo aí também para a própria reforma tributária que vai começar no ano seguinte. Mas dentre todas essas apurações, forma de quantificação, retificações acessórias, são informações muito extensas, né? E se você até aqui ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. E se você quer contar com uma equipe de especialistas, nos chame. Nosso WhatsApp vai estar na descrição do vídeo. Tem o nosso site também, o contato da nossa equipe. Somos equipe especialistas, né? Com contadores, especialistas tributários, com sistemas exclusivos capazes de fazer apuração de qualquer natureza, de fazer ligações acessórias de qualquer natureza, bem como também fazer ali as compensações administrativas, judiciais, qualquer natureza. Então você quer saber mais, precisa de suporte, quer ajuda, a nossa equipe da Alessa Biasini está à disposição. E é isso, pessoal. Espero ter ajudado e conte conosco e até o próximo vídeo.